Oi, começando o nosso período festivo maravilhoso, mais aguardado das farofonas de final de ano, onde a gente vai fazer toda a recapitulação aí das leituras de 2023. E no vídeo de hoje a gente vai começar porque eu sei que vocês gostam da treta, eu sei que vocês gostam do caos, né? Vocês são agentes do caos, então a gente vai começar com as piores leituras que eu fiz no ano de 2023, alguns livros que eu abandonei e também as minhas decepções, tá bom? Eu separei a lista em duas etapas. Primeiro eu vou falar dos livros que me decepcionaram, não necessariamente foram as piores leituras que eu fiz, mas eram livros que eu esperava muito mais e eles acabaram não sendo tudo isso. E eu saí no geral com essa sensação de realmente desapontado com a leitura. Antes da gente começar, se inscreva nesse canal se você ainda não for inscrito, dá um joinha nesse vídeo já, aproveita para comentar para ajudar no engajamento, tá bom? E se você, por algum acaso, se interessar por algum livro que eu falar aqui no vídeo de hoje e quiser comprar na Amazon ou na estante virtual, peço que vocês usem o meu link que sempre fica aqui embaixo. Isso super me ajuda a conseguir manter o canal e viver de YouTube, tá bom? Vamos começar então com as decepções. Não tá em nenhuma ordem específica, eu só vou falando aqui pra vocês alguns que eu esperava muito mais e não foram tudo isso. Com os primeiros sendo Lendário e Finale, que são as continuações de Caraval. Eu li Caraval e eu adorei, eu não esperava gostar tanto assim, justamente porque eu via tanta coisa negativa sobre ele. Aí o Lendário, que é o segundo livro, ele já começou a ser um pouquinho repetição do primeiro, e eu acho que já comecei a sentir essa trama se estendendo demais. E quando chegou o Finale, parece que a autora tava assim, espremendo a sair história, sabe? Fora que ela começou uma vertente ali de romance, aquele tipo de romance lá de 2013, que é o beijo que chega a doer. Eu tenho um anseio por ele que me dói fisicamente, e eu não tenho muito mais paciência pra esse tipo de livro, sabe? E toda a magia que eu passei lá no primeiro livro, aqui no terceiro livro tava super diluída. Eu achei que já forçou pra ter trama, pra ter livro, sabe? O próximo livro é o Noite Passada no Telegraph Club. Na verdade, eu sei que não tem nada muito de negativo sobre ele, eu só simplesmente é um livro que entrou aqui, saiu por aqui, sabe? Foi uma leitura que eu não aproveitei muito, porque eu não me conectei nem um pouquinho com ela, porque eu acho que esse livro é para um público-alvo bem mais jovem do que eu. Então eu acho que pessoas, né, nessa faixa aí dos 18, 20 anos curtiria mais. Hoje em dia eu não tô mais na vibe desse livro, então foi simplesmente por isso mesmo. Minha próxima decepção é o Tempestades do Sul, da Brittany Cherry. Esse foi meu segundo livro dela, depois de ter amado tanto o Vergonha. E o que me decepcionou nesse aqui é que ele é a mesma história de novo. É a mesma história do Vergonha, os mesmos elementos, o mesmo plot. Os personagens, eles têm as mesmas personalidades, os mesmos estereótipos, que é o cara, o macho carrancudo, que é protagonista, que vai pra uma cidade pequena pra se afastar dos problemas com o coração que ela passou lá. E eu senti isso aqui uma versão diluída, uma versão aguada, sem sal, do Vergonha. Então me decepcionei bastante. Daí tem o Circe. O Circe, assim, eu quase gostei desse livro. Eu me esforcei muito pra aproveitar essa leitura. Eu tava gostando até a metade, eu tava super envolvido ali na vida da personagem. Só que eu acho que minha questão com Madeline Miller, tanto na escrita dela, que é uma escrita que eu não consigo entrar nos livros dela, não sei o que acontece. E também eu acho que, principalmente da metade pra frente, 50% do livro, ela se atém muito a simplesmente contar os fatos da mitologia grega pra gente. O livro não tem essa sensação de ser um reconto, não parece que ela tá adicionando o toquinho dela e criando coisas e situações ali pra enriquecer a narrativa. Parece que eu tô lendo um resumo da Wikipédia de fatos da mitologia grega, sabe? Em seguida a gente tem De Sangue e Cinzas, que é um livro que, por parte, ele quase também deu certo. Eu tava curtindo assim os elementos de fantasia. A escrita é bem amadora, a escrita é bem porquinha. É bem simplória mesmo. Mas eu tava investido no universo, sabe? Eu fui com a mentalidade de ler uma fantasia farofa, e era o que ele tava sendo. Só que o que eu não curti é que, infelizmente, ele caiu na mesma coisa de qualquer outra fantasia genérica de romance, que agora a gente tem esse... Vocês sabiam que tem um gênero que é romantasy, que é fantasia com romance. Inclusive no Goodreads Awards desse ano eles já criaram essa categoria, e ele caiu na coisa mais clichê possível, que é aquela coisa de virar a chavinha em um dos personagens e já começar a inserir elementos de romance meio tóxico, abusivo. Ai, gente, eu não suporto mais, tá? Eu não aguento mais essa coisa de fantasia com romance, com um macho tóxico fazendo merda ali, todo mundo passando pano. Pra mim isso não desce mais, tá bom? Então eu me decepcionei, eu achava que ela ia pra um caminho que ia ser diferente dessas outras fantasias, e ela acabou sendo a mesma
coisa de qualquer outro livro com a capa parecida, com essa mesma fonte na capa, enfim. Um livro que eu abandonei foi O Bebê de Rosemary, muito triste, porque eu queria muito ter gostado desse aqui. Só que eu acho que foi um livro meio entediante. Eu cheguei na metade dele, não tinha acontecido nada de importante ainda. A protagonista, eles estão se mudando para um novo apartamento e ela fica muito falando do assoalho, das paredes, dos móveis. Parece que eu tava lendo um livro de arquitetura, assim, sabe? De decoração de interiores. Demorou muito pra acontecer, eu acabei perdendo a empolgação e abandonei. Eu coloquei aqui na minha lista o livro dos insetos humanos. Eu tenho alguma lembrança dessa história? Não. O que eu lembro de ter passado com experiência com esse quadro, era quadrinho na verdade, né? Foi que ele acabou se estendendo demais e acabou ficando repetitivo. Tipo, por parte eu gostei da história, tava interessante, mas chega, sabe aquele momento que bate assim que você fala, tá bom, já pode acabar? Já deu, já entendi o propósito da história, legal, se acabasse aqui tava ótimo. Aí continuou, então acho que eu fiquei um pouquinho fadigado com essa leitura. E olha que é um quadrinho, né? Dá pra ler super rápido. Outro quadrinho também foi o Silvestre. Esse é um quadrinho muito conceitual, é um quadrinho cult. Pensa um livro cult em forma de imagens ali, então é bem difícil de entender. Eu, pelo menos, achei difícil assimilar o que estava acontecendo. O texto é muito sem nexo, ele simplesmente joga palavras ali e torce, reza a Deus para fazer qualquer sentido. Depois que eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre, ver outras interpretações das pessoas sobre a história, aí eu comecei a compreender um pouquinho mais, mas no geral eu só achei, assim, as ilustrações são muito bonitas, apesar de ser um quadrinho bem grotesco, assim, mas o texto não bateu pra mim. E por fim, a minha última decepção foi o Reformatório Nickel. Muito triste, porque esse livro, eu sempre tive ele no fundo da minha mente, assim, que eu queria ler em conjunto com alguém. Eu já tentei colocar ele em leitura conjunta do Catarse, do Clube do GF. Eu via que era um livro vencedor do Pulitzer e eu já imediatamente ficava com muita vontade de ler, achando que eu ia amar. Lá, lá. O prêmio Pulitzer, ele tem essa coisa de que os livros são mais puxados baseado em fatos reais, sabe? Experiências reais de pessoas. Então é o que acontece aqui. Só que eu acho que a escrita também foi muito fria. A escrita foi muito direta ao ponto demais e eu também não consegui me aproximar ali, não consegui ter a experiência de estar lendo uma história. Parece que eu tava lendo um artigo, sabe? Essa foi a sensação. Mas então essas foram as minhas decepções. Foram livros que eu odiei. Alguns livros não funcionaram pra mim, né? Mas agora a gente vai entrar aí nos piores, que são os livros que eu realmente não tive boas experiências, livros que eu não curti. Lembrando que tudo isso é minha opinião, tá bom, gente? São livros que eu não curti, mas não significa que os livros são ruins. Eu não tô aqui falando que esses livros são péssimos, não leiam, jamais devem entrar na casa de vocês. Inclusive, se você já leu algum desses livros que eu vou mencionar aqui no vídeo de hoje e você curtiu, comenta aqui comigo que eu vou adorar saber, tá bom? São 15 livros, eu vou começar do número 15 e daí a gente vai subindo até o primeiro, a desgraça do ano de 2023. Em 15º a gente tem então A Fabulosa Casa com Pernas. Esse eu li pro Favorito dos Booktubers, acho que esse foi o livro da Beatriz Paludeto. É um livro sobre uma figura folclórica mitológica aí, que é a Baba Yaga, que eu não conhecia até esse livro. Na verdade, assim, eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tive muito contato com história e reconto sobre a Baba Yaga, e eu tava muito empolgado com isso. Só que eu achei a menininha protagonista muito chatinha, uma criança, e ela é muito egoísta, tudo é feito pensando no que ela quer, na hora que ela quer, e por causa disso ela toma decisões muito burras o tempo todo. Tipo, é muito claro a decisão que ela tem que tomar, mas porque ela é egoísta, ela toma a decisão burra e acontece merda na história, sabe? Ficou aquela coisa meio, assim, morna, sabe? E eu também achei um livro um pouco lento, achei ele bem arrastadinho, não acontece muita coisa. Eu gostei do lore, eu tenho muito interesse em ler outras histórias que utilizam essa coisa da Baba Yaga de uma forma melhor, porque aqui realmente o quanto essa personagem é sonsa me irritou demais. Número 14. Eu não lembro nada desse livro, gente, eu apaguei da minha memória completamente, que é Os Corações Perdidos. Foi a minha segunda chance aí pra Celeste Ng. Esse é um livro de distopia com uma premissa muito interessante, que é essa coisa de os ideais americanos serem reforçados na sociedade de uma forma, tipo, de imposição mesmo, sabe? E no meio de tudo isso tem aquela formulinha dos rebeldes e do grupo que vai contra, lá, lá, lá. É basicamente isso, sabe? É tipo, é muito tanto faz. É mais um livro de distopia que, genérico, que não traz nada de novo. Tem um pouquinho mais de drama familiar no meio do que necessariamente ação e distopia, lá, lá, lá. É muito mais próximo da nossa realidade, então é legal essas discussões de o nosso mundo pode muito bem chegar nesse ponto, sabe? Mas no grosso do livro é algo muito simples, muito tipo,
sabe? Tanto que eu não lembro mais nada dessa história. Aí, no 13º livro é O Rascunho do Amor. Esse é um livro de romance que eu tava lendo anotado pro pessoal lá do Catarse. Foi um livro que eu abandonei na metade, não cheguei nem a terminar a anotação dele. É mais um livro nesse negócio de personagens que fazem parte do mercado editorial. Os dois protagonistas são autores e eles têm que escrever um livro juntos e eles se odeiam, basicamente, né? Coisas que me irritaram nesse livro. O macho. Todos os machos desse livro não presta. Podre, joga fora no lixo. Radioativo. O par romântico dela, esse cara aí, ele é muito insuportável, ele é muito prepotente, ele fica o tempo todo falando como ele é o maioral e ele não precisa de ninguém e ele está acima de todos. O livro demora muito pra acontecer. O livro leva 100 páginas pros dois olhar pra cara um do outro, pra eles se encontrarem no mesmo local, sabe? Enquanto isso vai acontecendo as coisas em paralelo. E até chegar nisso, já tava entediado, já tinha desistido da história. Aí quando eles estão juntos, tem zero química, não foi o suficiente pra eu ter interesse, não tem aquele gracejo, aquela discussãozinha entre eles, sabe? Aquele bate-boca meio irônico, meio engraçadinho que a gente tem nessas histórias de quem se odeia e depois se ama. Eu acabei abandonando e não curti. Na posição de número 12, a gente tem A História de Shugben. Esse é um livro muito pesado, é um livro de drama aí sobre uma família totalmente disfuncional, com muitas temáticas tensas de alcoolismo, de violência doméstica, de abuso, de homofobia, de bullying, de tudo possível. É quase uma vida pequena, assim, tem muita coisa ali. Só que é um livro muito extenso. É um livro que, de tanta carga, de tanta coisa ali, acabou sendo uma leitura muito difícil de fazer, e não no bom sentido, porque eu acabei ficando cansado. Tem coisas na internet aí que dizem que ele já foi editado e cortado grande parte, mas ainda assim, quando você lê, você fala, nossa, esse livro não precisa ter tudo isso de página. É maçante. Eu achei uma leitura muito maçante, eu não consegui tirar proveito, eu não consegui também me importar muito com os personagens, justamente porque eu tava o tempo todo exausto. A 11ª posição é Tudo Que Eu Posso Ver. Esse livro também é outro que, menino do céu, se você me der R$1 milhão pra lembrar, eu vou perder R$1 milhão. Vamos lá, eu achei a história bem juvenil. Então, de cara aí já pra mim já não funciona, justamente por causa disso, porque eu não sou o público-alvo mais desse livro. Eu não senti vontade de ler esse livro quando eu pegava ele na mão, sabe? Eu abria assim, eu lia uma página, me distraía com qualquer coisa, com o celular, com, enfim, mil coisas. Eu lembro que eu li esse livro pra um vídeo onde eu fiquei trancado no hotel lendo, então foi uma tortura. Porque não só eu não tava gostando da leitura e eu tava super distraído e entediado com ela, como também eu não tinha com o que me distrair, porque eu tava preso num quarto de hotel. Eu acho que a tradução teve um papel importante aí, porque deixou o texto bem infantilizado, mais do que precisava. O escrito é muito redundante, tá toda hora fica repetindo mil coisas que significam a mesma coisa. E é isso, basicamente. Número 10 é Sobre os Ossos dos Mortos, que é um livro de uma autora que ganhou o Nobel. Então, esse aí também foi para aquele fracasso de vídeo que eu fiz lendo os livros premiados, né? Nossa, que arrependimento, porque eu não gostei de quase nenhum. Esse aqui foi um incluso. E pior que tem uma premissa muito legal, sabe? Que é uma senhora que ela vai investigar ali uns assassinatos que estão acontecendo nesse vilarejo, é um lugar super frio ali, parece uma Antártida, Rússia, sei lá. Mas eu achei esse livro chato. Achei muito chato. Essa véia fica andando pra cima e pra baixo, resmungando por páginas e páginas e falando sobre proteger o meio ambiente. Aí ela mete no meio astrologia, ela fica falando de signo. Ela é viciada em signo. É um livro muito prolixo. Muito prolixo, que divaga horrores, vai pra todos os cantos, fala tudo e não fala nada. Demora muito essa narrativa. Pra você ter noção, eu tinha lido tipo 50, 70 páginas e a sensação dentro de mim foi que eu tinha lido um livro de 300 já inteiro. Acabou sendo um livro pulável. Eu odeio essa sensação de que eu vejo um blocão de texto, não dá vontade de ler esse blocão de texto, dá vontade de pular, porque você sabe que você vai ler esse monte de palavra aqui que não vai acrescentar nada. Vamos pro 9º lugar, que é o quadrinho de Hyde. Eu adorei Hyde na época que eu li. Eu sei que eu fui o único do Brasil. Eu sei que não é uma história perfeita, mas eu simplesmente já falei pra vocês diversas vezes que eu gosto demais desse cenário de parque de diversão abandonado. Então, pra mim, a história pode ser a pior possível, que eu vou adorar simplesmente pelo cenário, porque eu me imagino lá. E aqui no quadrinho, eu entendi o que ele quis fazer, mas não deu certo. Eu acho que a execução não foi boa. Eu acho que muitas coisas importantes da história, ele simplesmente passa por cima e não dá o contexto necessário que a gente tem lá no livro. E principalmente quando a gente chega lá no final da história, a gente vai ter grandes revelações, onde tudo vai se explicar e se conectar. E eu tava doido pra chegar nessa parte. Ele faz em formato de texto, ele não faz em formato de quadrinho. E eu fiquei muito frustrado. Até mostrei no vídeo quando eu li ele. Ela vai ler um diário, né? E nesse diário vai ter explicações lá do passado, vai ter meio que uns flashbacks. E no quadrinho é o diário escrito. Então era mais fácil eu ter lido o
livro, né, fia? Ficou difícil de visualizar comparado com o livro. É muito louco isso, né? Tipo, o quadrinho que tem imagens foi mais difícil de entender e visualizar do que o próprio livro. Em oitavo lugar, O Feiticeiro de Terramar, da Ursula Le Guin, não sei como vocês falam. Essa foi a minha segunda tentativa com a autora também, e eu já decidi que ela não é pra mim, não funciona pra mim. O estilo de escrita dela, eu não sei, ele tá entre um clássico e um livro mais contemporâneo, assim. Ela tá no meio termo e eu não consigo entrar nos livros dela, não consigo, não bate pra mim, eu não consigo visualizar as coisas. Na verdade aqui, eu até gostei os elementos dele porque é escola de magia, né? E tem muita coisa que a gente vê aqui que inspirou diversos outros livros que vieram depois, inclusive Harry Potter. É muito doido ver como esse livro é a fonte de onde todos os livros de fantasia bebem. Só que pra mim foi só isso. Foi só tipo, nossa, legal, vi o livro que inspirou outras fantasias. Mas ele por si só, eu não consegui ter nenhum tipo de aproveitamento. A magia desse universo é muito boa, mas eu também acho que o livro descreve as coisas rápido demais. Não tem... As cenas são muito curtas, não tem aquele tempo pra você sentir realmente os acontecimentos e a imponência daquela cena. Às vezes ele joga informações e ele não desenvolve essas informações o suficiente. Então o livro é bem curtinho. Eu acho que é super isso, assim. Ele tem conceitos muito legais, mas nada ele desenvolve o suficiente. Eu sei que são vários livros, tá? Que é uma série, mas assim, pra mim tem que pegar no primeiro livro, gente. Eu não vou ler o segundo pra ficar bom lá no terceiro, sabe? Pra mim tem que funcionar no primeiro, senão eu não leio mais. Sétimo lugar, então a gente tem Antes que o Café Esfrie. Esse era um livro também que eu tava com expectativas, mas no fundinho aqui, assim, bem atrás da cabeça, eu sabia que eu não ia gostar dele. Eu já tava pressentindo isso. É basicamente um café, né? As pessoas vão lá e elas podem viajar no tempo. As histórias são mini histórias, assim, parece mini contos, sabe? De uma forma ou de outra, elas são fofinhas. Eu tô com o nariz muito trancado, tô falando super anasalado, né? Perdão. É muito sobre mensagens, assim, de arrependimento, coisas que eu queria ter dito, coisas que eu queria ter feito. Então, tudo isso dependendo dos casos de pessoa pra pessoa. Então é bonitinho. Mas depois da primeira história, acabou a novidade, acabou a graça do livro, sabe? Tudo fica meio repetindo a primeira história várias vezes. Não só repetição de acontecimentos, mas de informação, de descrição. Tem várias descrições ali que ele faz a mesma descrição várias vezes pelo livro. Também achei algumas coisas muito confusas. Às vezes ele conta de um jeito que fica muito sem nexo. É pra te emocionar horrores, assim, mas eu acabei não sentindo coisas. Eu só achei fofo mesmo e bonitinho, lá. Mas tipo, aquele bonitinho bem mesmo, sabe? É um livro super curto, mas a sensação que eu tive quando eu tava lendo é que não acabava nunca. Em sexto lugar, a gente tem Sem Saída, que é um livro que, na verdade, ele tá muito alto aqui na lista do odeio, né? Mas hoje em dia, eu acho que é muito mais a minha esperança de que eu queria que esse livro fosse bom. Porque a premissa é muito legal, que é uma mulher que ela fica presa na neve num lugar ali, tipo nesses... Tem nos Estados Unidos isso, né? Que é uns postos, assim, uns lugares onde você pode parar pra tomar café, ir no banheiro, né? Tipo um posto de gasolina ali. E tá muita neve e ela vai ali pra esperar passar e conseguir continuar o trajeto dela. Chega lá, tem um grupo de pessoas e ela vai do lado de fora e ela vê que tem uma criança presa dentro de uma van e que uma dessas pessoas ali dentro é o sequestrador. O que acontece? Ela bate o olho na primeira pessoa que ela vê, ela fala, é ele. Tirei a informação da onde? Fonte, não foi preciso. Fonte, Arial. E daí é o que? É ele mesmo. Simplesmente porque ela adivinhou. Aí ela começa a ficar super encasquetada com essa pessoa que ela acha que é. Todos os personagens, incluindo a protagonista, tem zero caracterização. É o básico do básico. Cada um tem um traço de personalidade. E depois disso começa uma grande sequência de ação que no começo é legal. No começo eu fiquei tipo, ai meu Deus, tenso, sabe, com as coisas que estavam acontecendo. E aflito e coração palpitando. Só que depois quando ela começa a estender essa cena de ação por 250 páginas, pra mim eu já tava assim, ó, ai, Jesus, acaba logo, pelo amor de Deus. Corre pra cá, corre pra lá. Nossa, faz muita burrada. Todo mundo faz burrada, principalmente essa protagonista, muito idiota. Depois eu assisti o filme é ruim igual. Pelo menos acho que foi um pouquinho melhor do que o livro. Foi uma tristeza, porque eu queria muito gostar dele. Até hoje eu fico tipo, e se eu mudar a história dele na minha cabeça e fingir que a minha versão é a real? Será que eu passo a gostar desse livro? Agora, top 5, e o quinto lugar é Guild. Ai, Jesus amado. Esse aqui eu li pro meu vídeo de lendo o sucesso do TikTok. E Guild, eu acho que assim, vamos colocar bem claro logo no começo, a coisa que mais incomoda nesse livro, e é algo que é recorrente nesse tipo de livro específico, é a romantização do abuso. Já falei ali com o de Sangue Cinzas, não curto isso. Mas esse negócio de fantasia com romance, onde o macho é abusivo e tá tudo bem e isso é o normal da história, não gosto, não quero, não me chegue perto. Tem muitas coisas que eu entro em detalhes
no meu vídeo lá onde eu leio esse livro. E na verdade chegou um ponto quando eu tava lendo que eu desassociei. Que eu tava meio que aproveitando só por aproveitar mesmo, lendo como uma farofona e desligando o cérebro, sabe? Só que daí, até fazendo isso, eu não curti, porque chegou em certo ponto do livro que eu perdi interesse pela própria trama, assim, pelas coisas que tava acontecendo, começou a ficar chato. Eu achei meio sono. Eu não saí desse livro com nenhum tipo de pensamento positivo sobre ele, nenhum tipo de característica que fizesse eu pensar, pelo menos valeu a pena por causa disso. Não, pra mim não valeu a pena essa leitura. E ainda, no final, ainda me joga um feérico. Ai, gente, sério, outra coisa que eu não aguento mais. Chega de feérico, pelo amor de Deus, vamos escrever sobre outra coisa, outro assunto. E em quarto lugar, a gente tem O Estranho Caso do Cachorro Morto. Esse foi um livro que... um surto. O que foi essa leitura? Esse é um livro sobre um menino que ele tá ali dentro do espectro autista. E a primeira coisa que eu já vou dizer pra vocês é, o autor não fez pesquisa sobre o autismo e não teve contato com pessoas assim. Se eu não me engano, tem uma entrevista que o autor diz que, tipo, basicamente, pesquisei no Google. Eu acho que é desse jeito, então eu fiz assim, sabe? Então, primeiro, a maior coisa problemática pra mim já tá aí, né? Mas segundo, que a história é muito chata. É sobre uma criança ali que ele tá atrás de alguma coisa que eu não lembro mais. E daí, ele vai contando pra gente ao longo da história aleatoriedades. Ele fala sobre matemática, sobre ciências, ele faz uma resenha sobre um livro do Sherlock Holmes, ele coloca pra gente tabelas, gráficos, é só isso. É só, tipo, parece que você tá lendo uma revista de curiosidades, uma revista recreio. Não tive imersão nenhuma, foi um livro completamente inchado, de páginas e páginas de coisas, informações inúteis, aleatórias, que não fazem sentido nenhuma, e não teve trama. É um livro sem trama. O que acontece nesse livro? Não sei, não tem. E é isso que eu lembro desse livro também, que é outro que eu apaguei da memória. Aí vamos para o nosso top 3, então. Ai, Jesus, medo. Mas vamos lá. Terceiro pior livro do ano de 2023 foi o Todas as Suas Imperfeições, da Colleen Hoover, que eu já falei em alguns vídeos passados aí, tanto no vlog quanto depois no meu resuminho de leituras do mês. Foi uma das minhas leituras mais recentes, uma das últimas que eu fiz agora no ano. Eu fiquei muito intrigado pela sinopse dele, que é essa coisa de duas pessoas que são traídas e elas resolvem ficar entre si e deixar os que traíram pra lá. E é um livro que alterna presente e passado, né? No passado ele vai contar mais sobre como foi eles desenvolveram a relação deles, e no presente é meio que, tipo, a gente já sabe que a relação tá indo pro beleléu, principalmente porque ela não consegue ter filhos. Ela tem essa grande questão da infertilidade e ela deixa isso tomar conta da vida dela, o que é uma coisa interessante você ver como isso realmente pode ser muito impactante, muito pesado na vida de uma mulher que quer muito ter um filho e não consegue, como isso pode tomar todos os pensamentos e pode engolir a vida de uma pessoa. Só que eu acho que a protagonista ela foi escrita de uma forma muito insuportável demais. Eu acho ela muito egoísta, muito mesquinha, muito babaquinha. As coisas que ela faz, as coisas que ela fala, passa do nível do senso, sabe? Falta senso pra ela. Fora que o livro é super problemático, que é outras coisas que eu também já comentei nos vídeos onde eu falei sobre ele. Tem declarações ali que a personagem fala que, por exemplo, terapia é simplesmente um saldo negativo na conta, que não ajuda em nada, e daí pra baixo, tá? Ele abriu super bem, mas ele foi só ladeira abaixo. Se continuasse igual foi no começo, eu até gostaria desse livro. A escrita da Colleen Hoover é muito fraca, gente. Ela tenta ser profunda, ela só consegue ser cafona. Eu acho que são livros muito líveis, né? Tanto que eu tava odiando e eu li ele inteiro. Seria um livro que normalmente em outra ocasião eu teria abandonado, mas porque era Colleen Hoover, porque é muito fácil, muito rápido de ler, eu fui até o final. Mas a que custo, não é mesmo? Quando as coisas começam a se resolver, se conectar e fechar ali, a resolução, primeiro que é em uma página, e segundo, que você vê que os grandes problemas desse casal simplesmente se resolveriam com terapia. Só que daí a bonita não acredita em terapia, né? Em segundo lugar, o meu penúltimo aí, pior livro do ano, foi Pessoas Normais, e foi um livro que eu li lá no comecinho do ano. Eu trouxe ele até aqui final de dezembro, ele tá aí permanecendo como um dos piores que eu li esse ano. Na verdade, hoje em dia, pensando aqui comigo mesmo, eu acho que eu já superei um pouquinho esse ódio todo. Acho que hoje eu também não tenho muito centavos pra dar pra pessoas normais, sabe? Eu achei que foi um livro que também funcionaria melhor se eu fosse mais jovem. Eu acho que ele é muito adolescente demais, é muito drama, é muito muito chorinho, muito quer, sabe? E daí o problema pra mim é que os personagens, ele é um livro que se passa durante vários anos, os personagens vão crescendo e ficando mais maduros, mas eles não vão ficando mais maduros, eles continuam com esse pra sempre. É uma história que vai de nada pra lugar nenhum. Do mesmo jeito que ela começa, ela termina, e também são personagens totalmente disfuncionais que não tem um pingo de diálogo. Eu acho que o meu grande problema é isso, gente. Eu odeio romance que não tem diálogo. Porque eu já passei por tanta coisa na vida que foi falta de sentar e conversar, que me dá
dá aflição ver outras pessoas fazer isso, sabe? Principalmente em livro. Outra coisa que eu puxo da minha vida pra trazer esse ranço e instaurar na literatura também é quando tem joguinho. Personagens que ficam fazendo joguinho um com o outro e falta de maturidade e brincando com o sentimento, eu pego o ranço automaticamente das pessoas que estão fazendo isso e do livro que eu tô lendo. E fora que eu também já não achei química no casal pra poder me importar se iam dar certo ou não, sabe? E o livro ele não tem diálogos, né? Ele tem toda aquela coisa da escrita da Sally Rooney, que é uma coisa mais fluxo de consciência, que aqui eu não achei que acrescentou nada à história, eu só achei um artifício, eu achei uma gimmick, né, que fala. É um livro só chatão mesmo, sem graça nenhuma. sem vida, assim, sabe? Eu não tive prazer lendo esse livro, eu só passei raiva. Aí chegamos na nossa finale agora. O pior livro que eu li no ano de 2023, que eu, assim, li, porque eu abandonei também, tá? Foi Magnolia Parks. Puta merda, que radiação completa. Esse é um livro sobre pessoas ricas, brancas, héteros, fazendo branquices e riquices. É um livro tão mal escrito, mas assim, é num nível cômico. Como isso chegou na Intrínseca. Como a Intrínseca falou, esse é o nosso tipo de livro, vamos publicar. Os personagens têm a mesma personalidade que essa régua aqui, ó. Todos são a mesma pessoa, eles só ficam... A protagonista é insuportável, ela só fica falando de marca de roupa, só fica falando de futilidade, é um livro muito fútil. É só uma história sem substância nenhuma. O romance é um outro nível de brega também. É um livro vazio, mal escrito, fútil, com um monte de frases e diálogos super meia boca, atitudes que não fazem sentido, casal controlador, pessoas tóxicas. Bom, esses foram então os piores livros e as decepções que eu tive aí no ano de 2023. Não me ataquem, não cheguem com pedras aqui, tá bom? Nos comentários, pelo amor de Deus, essa é a minha opinião. Mais uma vez, se você gostou de algum desses livros, tudo bem também. Se todo mundo pensasse igual, pra que eu ia fazer vídeo pra trazer minha opinião pra vocês, tá mesmo? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu joinha, não deixe de deixar um comentário também pra ajudar no engajamento. Sério, vocês comentando aqui embaixo ajuda demais. Compartilha esse vídeo com alguma pessoa também que gosta de ler, apresenta o meu canal pra gente chegar em 200 mil, tá bom? Que faz muito tempo que a gente tá tentando essa meta, tá muito difícil, mas a gente chega lá, tá bom? Se você quer comprar algum livro, mais uma vez, você pode usar os meus links, que estão sempre aqui embaixo, ou se você quer se tornar um apoiador e ajudar ainda mais o meu trabalho e fazer com que eu consiga continuar trabalhando com o YouTube, sobrevivendo aqui, tá bom? Com a criação de conteúdo literário pra vocês, você pode se tornar um membro, é um linkzinho que fica aqui na descrição, é no site do Catarse, você entra lá e tem as recompensas que você pode escolher, quais você quer. A gente tem grupinho no WhatsApp, leitura conjunta, receber os vídeos antecipados, receber informações extras do canal. Agora a gente vai ter a maratona em janeiro, o pessoal também já recebeu todas as informações da maratona. Então é meio que tá por dentro dos bastidores e tá mais próximo de mim, tá em contato comigo diariamente, tanto pelo grupinho quanto a gente faz sprints no Discord também. Entra lá no link do Catarse e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Grande beijo pra vocês e tchau!